gente, sejam bem-vindos ao Fisicamente, eu sou a Ariane Benedito, mas podem me chamar de Ari. E, gente, pra gente começar essa segunda parte da temporada, nesse bloco 2, hoje eu trouxe um assunto que é muito interessante pra gente começar realmente a falar sobre as tecnologias da mecânica quântica, que é por que não voltar para o início de tudo, falar sobre o átomo. Porque, no fim das contas, a gente sempre vai falar sobre as nossas partículas. E pra falar sobre isso, hoje, eu trouxe um pensamento especial. Se é pra gente, por favor. Oi, Ari, eu sou Danilo, eu sou de Ilhéus e agora sou professor de Química aqui no IFBA de Salvador. Mas minha formação acadêmica foi toda em Ilhéus, numa universidade chamada Universidade Estadual de Santa Cruz. Eu fiz a licenciatura em Química por lá, depois eu fiz o mestrado em Educação e Ciências também na mesma universidade. E virei professor de institutos federais desde 2015. E aí eu falo no plural porque foram 4 campos, esse já é o 4º que eu estou. Comecei como substituto no IF Baiano de Uruçuca e dava aula em cursos técnicos integrados. De lá eu fui para o IFTO, o Federal do Tocantins, e dei aula no curso de agronomia. Do IFTO eu vim para o IFBA em 2017, trabalhei em Valença e de Valença vim para aqui, removido em setembro de 2022, trabalhando também com os cursos técnicos daqui. A maioria das nossas ciências, elas vão ter o mesmo berço. Tanto a física quanto as ciências sociais, como a maioria das coisas, sempre nasce no mesmo berço, que é na Grécia. E o átomo não seria diferente, ele também vai nascer na Grécia. Exatamente. Os filósofos que começaram a filosofar, a pensar sobre a composição das coisas, né? Foram eles que criaram essa palavra, a partir do pensamento de que qual seria a composição mínima, a partícula mínima de cada matéria? Se a gente for dividindo alguma coisa até chegar naquele mínimo possível, será que é permitido ir dividindo infinitamente? Ou será que vai ter uma partícula minúscula, impossível de se dividir? E aí é que nasce a questão do átomo. Exato. Que literalmente a palavra átomo significa não divisível. Exato, sem parte, né? Exato. A junção de dois termos gregos, que era o a como negação e o tomo como parte. Aí fica uma negação para a parte. Eu costumo usar um exemplo legal, que eu acho que é bem fácil de se entender, que é o normal. O que tem normalidade é normal. O que não tem normalidade é o anormal. O átomo vem exatamente disso, que tem parte, tomo. O que não tem parte, átomo. E aí uma ótima sacada para poder conseguir gravar o nome. Exatamente. E a gente vai ter os primeiros pensadores sobre isso. Os primeiros que vão pensar, falar assim, ok, como é que a gente chega nisso? Porque sempre vai ter alguém que vai começar a se questionar, vão questionar as coisas e tentar achar o significado. Assim como na física a gente vai começar pela física aristotélica, a gente também vai ter 2 grandes nomes que vão começar a questionar tudo. Exato. Demócrito e Leucipo. Nome que eu sempre falo errado, mas tudo bem. Exatamente. Que vão começar a ter esses questionamentos. E é muito... Não engraçado, mas é muito interessante que a gente vai ter um salto muito grande. Porque da época que foi pensado para o modelo que a gente usa atualmente, são... Muito tempo. Da época do pensamento dos gregos até o próximo pensamento para derrubar os gregos, foram cerca de 2.200 anos. Muito tempo. Né? Tanto que o nome, esse significado já se perdeu com o passar do tempo, daqui a pouco a gente fala dele, mas permaneceu. Eu acho que trocar o nome de alguma coisa depois de 2.000 anos de uso é quase impossível, né? Entra na questão do senso, as pessoas identificam ele daquela forma, trocar de nome de um conceito que já foi concebido, exato, mesmo que o conceito sendo refeito e remoldado de diversas formas como a gente tem até hoje em dia. Exato. Tem esse salto gigantesco, que a gente sai de um modelo que a gente... Na Grécia eles tinham a imagem de que existiam 4 elementos, o quinto seria o éter, e a gente parte para um que não tinha um design, digamos assim. E aí vem o nosso lindíssimo Dalton e dá esse design a ele, que seria uma massa esférica. Exato. Dalton definiu que não tinha como ter 4 formatos diferentes para essa partícula que formaria todas as coisas. Por observações da natureza, até dos astros mesmo, né? O Sol esférico, a Lua esférica, os planetas esféricos. A gotinha de um líquido caindo antes de atingir o chão adquire um formato esférico. Então ele pensou que o átomo deveria ter esse formato mais estável também. E aí define o desenho do átomo, né? A forma do átomo como algo esférico. Ele continua dizendo
que é algo indivisível, ele só mudou a noção de quantidade e de formato. Porque a gente sai de 4 elementos para infinitos elementos. Quantos são? Não sei. Não se diz quantos são. Não se sabe. Sabemos que tudo é composto por ele. Por eles são esféricos e eles são de vários tipos. E eles se combinam. Dalton fez vários estudos com relação de massa, medir massa mesmo de compostos, e ele conseguiu determinar proporções muito claras de alguns elementos, como por exemplo o hidrogênio com oxigênio. Sim. Ele mediu massas e disse: na água a proporção vai ser sempre de 1 grama de hidrogênio para 8 de oxigênio. Isso com valores de grama mesmo, de massa. Sim. Não tinha noção de quantidade de átomos. Sim. E disse que para a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, essa relação seria de 1 para 18. Chegou muito perto, né? Se a gente estiver pensando no tempo em que ele viveu, sim, isso era algo muito grandioso. Algo assim, chega a ser... Foi 1803 quando surgiu a ideia, e é algo muito próximo da realidade, onde a gente está em 2025. Então, assim, um salto temporal gigantesco. E ainda assim ele chega muito perto do que realmente é feito. E para mim essa coragem dele é muito marcante, porque como é que tem uma ideia criada vivenciada por 2.200 anos, e você chega e diz: não, tá errado. Eu sei o certo é desse jeito, é muita coragem, né? Sim. E demonstra como a ciência é formada, o tempo acontecendo e a coragem de propor. Exatamente. A ciência é feita de pessoas corajosas que metem a cara a tapa e produzem e colocam suas ideias a jogo. E aí, quando comprovada, se torna uma verdade. Nada vai ser... Até então, até se tornar uma verdade, vai ser ainda assim um questionamento. Mas até chegar nesse momento, teve gente que teve que botar a cara a tapa pra isso. Exatamente. E Dalton foi um desse. Exato. E não somente Dalton. A gente tem um outro também que vai nessa mesma proporção, que eu acho muito engraçado o nome da teoria, que vai ser pudim de passas. Eu acho muito interessante. Eu sempre ficava nas aulas de química no ensino médio imaginando o que se passava na cabeça dele para pensar, isso parece um pudim de passas. Então, né, eu costumo perguntar assim, para nós brasileiros, baianos mais exatamente, o que é o pudim? Desenhe um pudim. Vai sair aquele desenho de uma rodela com um buraco no meio. Sim. Um pudim de passas. Muita gente colocaria 4 ou 5 passas em cima do pudim. Exato. Porque a referência que a gente tem para o pudim de ameixa, não de passas. Esse pudim de passas, eu acredito que Thomson devia comer muito deles, que é algo mais recente para a gente, que seria como um cupcake, aquele bolinho na forminha de empada. Se fosse eu no lugar dele, com o meu histórico, né, com a minha cultura, ao invés de pudim de passas, eu chamaria de empada de passas. Ou um micro panetone, que eu acho mais legal, um panetone de passas, apenas com passas, seria mais tranquilo. E a ideia de como ele chegou nisso é muito legal também, né? Que é uma ideia experimental. Não foi como os filósofos que ficaram pensando. Também sugestões e ideias. Isso. Ele parte de um experimento, que foi um experimento muito famoso, marcou a história dele, né? Acho que eu não conheço outra história mais famosa do que o de Thomson, do que esse do experimento do tubo de Crookes, que foi aquele dos raios catódicos que eram atraídos para o lado positivo. Ele colocou um raio num tubo com vácuo, uma descarga elétrica alta, de alta voltagem, e que promovia esse raio quando passava dentro do tubo com vácuo. E ao colocar placas carregadas positiva e negativamente, ele percebeu que o raio era desviado para o lado positivo. Então pensou, opa, esse raio deve ser formado por alguma coisa com carga negativa. Que está atraindo ele. Está sendo atraído pelo lado positivo ou está sendo repelido pelo negativo também, né? Exato. Então, as ideias eram essas. E então, ele trocou os materiais dos fios que faziam essa descarga. Fio de cobre vai fazer isso, um efeito. Fio de ouro, fio de platina, vários materiais, mas todos o mesmo efeito. Então, ele imaginou que devia ter alguma coisa além ali, Exatamente. Alguma coisa característica de todos esses elementos. Quando você faz um experimento e se repete o experimento mudando algumas variáveis e dá o mesmo resultado, você fala, ok. Se a minha única variável é essa aqui, o resultado vai ser esse independentemente, vai ser isso aqui mesmo. Exato. E o que eu mais acho interessante é que quando a gente vai no ensino médio, no primeiro ano, que é quando a gente começa a ver, até mesmo na física, a gente passa muito por cima. A gente vê, a gente fala muito sobre o modelo o pudim de passas, porque é muito marcante. Realmente a questão histórica dele é muito marcante. E já pula direto para um outro, que já é o que a gente usa atualmente.
Só que a gente esquece de um que tá ali entre um e outro. Exato, no meio do No meio do caminho. caminho. Existe alguém que olhou uma teoria e falou: tá mais ou menos certa, mas dá pra melhorar. Tem alguma coisa errada com Tem ela al- aqui. Bora ver o que que. Então, aí de Thomson para o próximo foi também um experimento. Sim. Porque Thomson definiu, pegou a esfera que Dalton estava pensando, né? Dalton se baseou no que os gregos fez. E é interessante a gente lembrar que eles não jogaram fora tudo que o outro fez. Não é que não É está um acúmulo de completamente errado. ideias. Sim. Exato, vai juntando. Aí Thomson pensou, opa, nessa esfera tem que ter um pedaço de alguma outra coisa. Não dá pra ser Porque só não isso. dá para ser uma bolinha de gude, uma bolinha de sinuca, uma bolinha de bilhar, uma esfera qualquer. Tem que ter alguma coisa a mais, porque a matéria naturalmente é neutra. Sim. Como é que eu vou conseguir um raio carregado negativamente? Nesse átomo tem que ter alguma coisa negativa, Sim. que aí acaba com o conceito da palavra, né? O que era sem parte, Agora agora tem começa várias a ter uma partes. parte diferente, que essa Exatamente. parte é comum para todo mundo, que foi o que ele batizou de elétrons por causa do sucesso que estavam os estudos com a eletricidade na época que ele estava vivendo. Então, e o próprio experimento envolvia a eletricidade. Verdade. Batizou essa partícula de elétron. E para Thomson, era esse pudim de passas, um panetonezinho esférico, em que a massa do panetone era gelatinosa e tinha carga positiva. E essas partículas pequenas negativas estariam dentro desse panetone gelatinoso feito com essa massa positiva. Estava tudo lá. E quando fazia a descarga alta, essas partículas negativas saíam e formavam o raio. Tava lindo, tava muito legal assim. Até que apareceu o Rutherford e resolveu bombardear uma finíssima folha de ouro, um papelzinho de ouro. Um negócio pequenininho, assim, pequenininho. Finíssimo, né? Milímetros Ele queria ter uma, uma única camada de átomos um em cima do do outro, outro. mas ele, impossível conseguir isso, então ele fez o mais fino que pudesse. E bombardeou essa folha de ouro com radiação alfa. O que que aconteceu? A radiação alfa, ele fez um aparato espetaculoso, colocou um elemento radioativo dentro de um cubo de chumbo e fez um pequeno furo para que essa radiação saísse numa direção reta, numa linha reta. Colocou outros aparatos com um orifício bem pequenininho para garantir que a radiação não se espalhasse no caminho, Sim. porque ele queria atingir a folha de ouro num ponto específico. Num ponto único. Num ponto único, exato. E colocou ali ao redor disso uma espécie, um aparato que conseguia ver onde essas partículas iam bater. Ele queria ver se tinha algum desvio. Resultado, se o átomo fosse gelatinoso realmente, esse papelzinho de ouro não ia parar as partículas. Sim. Todas iriam passar. Mas se essa partícula é positiva, partículas alfa também, se essa gelatina é positiva, perdão, partículas alfa também são positivas. Então, haveria uma repulsão ali. Sim. Alguma coisa ia desviar. Ele queria saber por onde ia acontecer, né? E então, o que que acontece com o resultado desse experimento? Conhece, lembra da história? Uma a cada 20 mil partículas voltavam. Como que a gente está jogando radiação que atravessa corpos, corpo humano, que atravessa tecidos, paredes, coisas? Atravessa coisa que a gente nem imagina, não atravessaria. Esse papelzinho de ouro, não é? Eu li que ele fez uma comparação que seria como dar um tiro de 12, eu não sei o que é 12, mas deve ser uma arma, né? Porque ela Sim. falou um tiro num lençol e essa bala voltasse e acertasse a própria pessoa. Como? Não tem cabimento. Não Condições, tem né? Pois é. cabimento. Mas foi isso que aconteceu. Eles perceberam que quase todas as partículas passavam mesmo, mas uma a cada 20 mil voltava. Que trabalho, né? Pra algumas poder sofriam chegar na desvios. 20 mil, pra poder Eu descobrir fico que me uma, perguntando como é que contaram isso, né? Deve ter um jeito, mas como eles pela estudaram ciência, se dá massa um pela jeito. ciência sempre, deve ter pensado, certamente conseguiu chegar nisso. Mas aí, como explicar isso? Sim. Poxa, como é que eu vou explicar que um tiro de 12 bateu num lençol e voltou, matou quem cometeu o tiro? Não tem como Não explicar. tem como explicar E mesmo. dentro dessa história toda, nem só dentro da história, mas também a questão dele pegar uma teoria que já estava fundamentada, assim, digamos Sim. assim, e ele rebate dessa forma, falando, não, galera, não é só isso. Vamos pegar algo que já foi divisível, não é mais uma única coisa. Agora passou por um processo de não é só uma coisa, virou uma esfera, de uma esfera foi para algo que tem uma única divisão, vai ser uma massa esférica junto com um outro, e agora é mais de uma coisa. Então, assim,
tudo isso leva a gente a refletir sobre a questão da ciência, que ela é ela é uma construção, é uma casinha que está sendo construída. Você não constrói a casa pelo telhado, você constrói pela base. A base foi quem? Lá na Grécia, com os dois bonitinhos que começaram a pensar, por que, que as coisas são formadas? O que é que forma aquilo ali? Aquilo ali é formado pelo quê? Na forma menor. Mas o que, dentro da história de Rutherford, é muito interessante a gente ver, porque assim, além de tudo, a paciência e a sagacidade de continuar. Porque ele poderia chegar a 10 mil tentativas e falar, não. Para cada 10 mil não houve nenhuma diferença. Para cada 15 mil, 15 não teve nenhuma diferença. Para cada 20 milhões. Então, assim, ele foi crescendo numa ordem crescente. A ordem que ele foi indo foi assim: se fosse ele, honestamente, ia chegar no 10 mil e falar assim: então, 10 mil tentativas e nada? Poxa, então é isso mesmo. Ele tá certo, eu tô errada. Né? Já chega. Eu assumia e tava tudo certo. Não, mas ele fez isso. Na verdade, não ele, né? Foram 2 estagiários, 2 estudantes dele. Ele só tinha ideia e mandava fazer, igual certos projetos de pesquisa e certos TCCs que acontecem por aí. Tem um orientador, tem um cientista-chefe e tem os I6 que estão ali para poder fazer acontecer. Eu acho que é Geiger, é um nome difícil, e Marden, é um nome assim, dos 2. Mas foram eles que fizeram, executaram isso, e provavelmente foram eles que contaram e levaram lá para o orientador e disse: orientador, deu erro aqui, ó, tá voltando 1 a cada 20 mil. Vamos testar de novo. O que fazer? Faz de novo, repete de novo, troca o elemento radioativo, troca a folha de ouro. Todos davam a mesma coisa, o mesmo resultado. Mas é isso que é um ponto que é muito interessante. A gente sempre vai ter um cientista principal que vai receber o reconhecimento, só que sempre tem um secundário. Sempre tem outra pessoa que tá ali junto, desenvolvendo, porque nunca é um sozinho, por exemplo. A gente cita muito, e aqui no podcast a gente fala muito sobre a Marie Curie. Só que não era só a Marie Curie, ela tinha o esposo dela que também estava junto com ela. Ele não é tão citado na história, mesmo ele estando presente. Exato. Mas ela foi a cientista principal. No caso de Rutherford, os 2 que estavam junto com ele ficaram o tempo todo ali fazendo e repetindo. Imagina as incansáveis repetições que foram feitas para obter esse resultado. E no fim das contas, nem serem lembrados, né? Mas eu sempre que posso, eu lembro da importância desse trabalho de apoio, desse trabalho de base. Sim, no fim das contas, a ciência é assim. Exatamente. A gente sempre vai ser... Nunca é um sozinho fazendo algo, porque a ideia, pelo menos, que a gente aprende na física, que é uma construção. Então, você vem de um questionamento primário e você vai construindo as ideias. Então, para você, por exemplo, chegar na mecânica quântica, você precisa ter pressupostos da mecânica clássica, porque você começa a fazer as comparações. E aí que faz um salto muito grande, que é que quando a gente tem um modelo que a gente usa hoje em dia, que é o modelo de Bohr, de Niels Bohr. Exato. Bohr, ele foi, assim, eu diria que o ajudante que Rutherford não teve. Ele precisava... Eu diria nem só isso, eu diria que ele foi o aluno que ficou questionando até encontrar um erro. O que está acontecendo aí? Porque depois desse experimento, Rutherford pensou: poxa, se passam 19.999 e uma volta, é porque deve ter uma coisa positiva muito pequenininha nesse espaço, capaz de fazer voltar só essa uma e deixar passar 19.999. Então, que coisa positiva é essa? Se o átomo fosse como o Thomson tinha pensado, a gelatina positiva, a massa positiva do panetone, ela seria grande. Sim. Não ia ter condições de passar todas e repelir uma só. Sim. Então, essa gelatina, ao invés disso, seria uma coisinha pequenininha, que Rutherford apelidou de núcleo do átomo. Mas o experimento de Thomson já tinha provado a existência do elétron negativo. Como é que vai explicar agora ter um elétron negativo, um núcleo positivo, e eles não estarem se repelindo o tempo todo? Colado um no outro, atração. Atração, não estarem atraídos um para o outro. E isso durou cerca de 2 anos que eles ficaram pensando nisso, que hoje é como formular uma ideia de por que eles não estão grudados o tempo todo. Explicar isso, né? Porque a física clássica dizia: o positivo atrai o negativo. Isso. E se você tem um núcleo positivo e um elétron negativo, eles têm que se atrair, têm que estar junto com o outro. Uma das principais leis do eletromagnetismo vai ser isso. As cargas opostas, elas vão se atrair. Exatamente. E como é que você pega um negócio que tem carga oposta e não se atrai? Não tem condição, né? Tinha que estar junto. Aí dizer: não, é porque ele está girando ao redor... É porque ele está girando ao redor desse núcleo.
Bom, mas se ele está girando ao redor desse núcleo, ele está exercendo um movimento, ele está perdendo energia. Sim. E se ele está perdendo energia, ele vai ser atraído. Esse movimento ele não vai ser circular, ele vai ser espiral. Não. Espiral e ele vai colar no núcleo do mesmo jeito. Chega a Bohr e diz que não pode ser assim. Porque a gente está acostumado com corpos muito grandes e com corpos muito pequenos é diferente. A gente tá lidando agora com outro nível de situação. Exato. E aí, de novo, é outra coragem, né? Romper com o conhecimento da vida toda, da física clássica, dos cientistas famosos todos. Exatamente. E dizer, peraí, a gente, como o Rutherford provou pelo experimento das partículas alfa, existe sim um núcleo positivo minúsculo. Como Thomson provou pelo experimento do tubo de Crookes, existe sim um elétron negativo. E esse elétron ele está girando, só que ele está girando em órbitas circulares ao redor desse núcleo. Enquanto ele estiver nessas órbitas, ele não vai emitir energia. Se ele não vai emitir energia, ele não vai chegar perto desse núcleo, porque ele tem umas órbitas permitidas e ele não pode ficar entre uma órbita e outra. Não pode ficar lá e cá, tem que ficar num lugar só. Isso. Lá em cá ele até poderia ficar, né? Se está numa órbita ou na outra. Desde que ele ganhe energia, ele vai para mais ele perde externa. energia. Se perder energia, ele pula para mais mais interna. externa. Ele dá um salto. Não tem como ficar parado no meio do caminho. É como se você tivesse que subir uma escada em que os degraus são longos e alguém querer ficar parado entre um degrau e outro. Não tem dá. condições. Ou você está no degrau de baixo ou você está no degrau de cima. Então, como você tá entre um e outro. Isso, e aí isso resolveu o dilema da estabilidade do átomo com essa ideia das camadas ao redor do núcleo. Muita coisa se seguiu depois desses 2 anos de pensamento, né? Exatamente. E aí a gente vai começar a ver sobre as camadas do átomo, vai começar a falar não somente sobre isso, mas a aplicação dele, que você fala, ok, temos o átomo que era uma coisa só, agora virou mais de uma. Então, se é uma só, existem outras partículas a partir dela. Exato. E aí começa a surgir uma camada, assim, uma camada não, mas uma gama de questionamentos. Se a gente tem esse aqui, como é que esse aqui vai se comportar em tal lugar? Como é que isso aqui vai se comportar aqui? E vai se comportar lá, em tal determinada situação. E é isso que eu acho muito interessante dentro do campo da ciência e o que, na verdade, me fez me apaixonar pela área da física também. Que é você ver que é uma construção. E uma coisa, às vezes, não é só ela. Às vezes, assim, você olha e pensa, nossa, que legal, um fenômeno. Quando você vai olhar mais profundamente, você vai olhando assim e falando, isso não é só um fenômeno. Aí você vai olhando, tá, isso aqui é isso, e é isso, e é isso. Aí surge uma dúvida, e por que isso? O mosquitinho da ciência tipicou. E já foi. Aí esse por que isso começa a render coisas. Exatamente. Essa questão da ciência é algo muito interessante. Ontem eu estava na aula e o meu professor, ele fez um questionamento de uma turma que ele tinha proposto uma temática e a galera não começou a pensar sobre esse questionamento. E aí ele começou a fazer alguns questionamentos referentes a ele. Eles podiam ter perguntado sobre isso, sobre isso. E eu tava aqui parando pra pensar. E eu tava assim, parando olhando pra cara dele. Eu falei, é verdade. Por que eles não perguntaram como é que se mede tal coisa? Ele falou sobre temperatura. Aí eu falei, por que eles não perguntaram como é que se consegue tirar a temperatura do Sol? A estimativa da temperatura do Sol. E aí eu comecei a pensar, por que não perguntaram sobre isso? E isso. E isso. Eu cheguei, professor. E tal coisa. E tal coisa. Ele olhou pra minha cara assim. Próxima aula a gente veio. Pesquisa tal lugar. Eu falei... E a dúvida fica como, meu filho? Mas realmente é isso. O incentivo a buscar. Né? A buscar o conhecimento. Exato. E é a questão da evolução do átomo, ela realmente é essa. Porque a gente parte de um questionamento que fala, não pode ser só isso. Não dá pra ser uma coisa que compõe tudo, ser somente isso. Então vamos tentar descobrir o que tá além disso. E aí vem um outro. Mas não é só isso também, tá faltando alguma coisa. E vem um outro, e vem outro. Até chegar o bonito do Bohr, que foi o último, e falar assim... Ainda tem mais um. Tem um, eu não sei falar o nome dele direito, que é o James Chadwick, que ajudou também o Rutherford. Eu acho que é esse o nome dele. Não sei se pronunciei direito. Somos brasileiros, a gente dá uma... Né? O Rutherford só disse assim, tem um núcleo que é minúsculo e é positivo. Mas esse bendito resolveu bombardear átomos de berilo. E aí conseguiu retirar mais um pedaço do átomo que não tinha parte, né? Conseguiu retirar mais um pedaço e ao observar esse pedaço viu que não tinha carga nenhuma. E agora? Se fosse positivo era um pedaço do núcleo. Se fosse negativo era um elétron, mas era minúsculo, não ia dar. E uma coisa que não tem carga. E é o que ele agora? Como explicar isso? Chamou isso de nêutron. Exato. Então aquele núcleo que era só uma partícula positiva, uma bolinha minúscula positiva que o Rutherford tinha pensado, agora passa a ter partículas positivas e neutras juntas.
Isso é o que a gente pensa que ele foi o último, né? Que juntou essa ideia, É. tanto que o nome do modelo, o famoso, foi de Rutherford. Em Uhum. alguns livros, alguns estudiosos usam Rutherford e Bohr, mas ninguém lembra do James, eu mal sei falar o nome dele, que é difícil. Ninguém lembra que ele descobriu o nêutron. E aí lá vai. E mais para frente, a gente vai ver que existem algumas outras partículas ali. Exatamente. E E até não mesmo foi a só questão do essas. elétron. O elétron a gente começa a questionar até mesmo o comportamento dele. De todos Isso. é o menor e começa a questionar o comportamento dele. E aí dele vai a questão do seu comportamento estando dentro de um campo ou de outro, onde ele vai estar numa superposição ou não, onde ele vai para Uhum. um. Como ele se comporta em determinadas situações, que foi o que a gente falou antes. Então, assim, a Exato. partir de uma coisa grande, digamos assim, uma única coisa, sem formato pré-definido, a gente chega num comportamento que a gente vai para o mundo quântico hoje em dia. Do quântico, exato. Porque é uma coisa que é importante a gente pensar, que foi Bohr quem colocou essa ideia de quantidade. Sim. Na hora que ele mostrou lá o degrau entre as órbitas, existia um fator de quantidade de energia necessária para aquele elétron estar em uma determinada órbita, em uma determinada camada circular daquelas. E esse salto de um degrau para outro, de uma órbita para outra, era necessário ter uma quantidade definida de energia. Onde é que começa aí? Quantidade, quantum, E aí assim vai. quântica. E desde isso se E... passaram 100 anos nessa mesma coisa. Eu acho, é isso que eu tava pensando esses dias. São 100 anos de mecânica quântica. Isso. Desde o último modelo, se fazem mais de 100 anos do último modelo do átomo e tudo mais, mas eu penso daqui, sei lá, a 300 anos. Como é que daqui a 300 anos vão estar analisando? Talvez surja um novo, talvez surja mais coisas, talvez sendo descoberto mais coisas com Exatamente. experimentos mais aprimorados, mais sofisticados, digamos assim. Isso. E aí pensei, nossa, no ano de 2025, eles usavam o modelo atômico de Bohr e Isso. faziam experimentos relacionados à mecânica quântica, levando o átomo em consideração e o seu comportamento em determinados campos. E aí disso se surgiu. Então, às vezes eu fico nesse insight de imaginar como é que vai ser daqui pro futuro. Para o futuro. Então, é bem rebelde, porque a gente ainda usa muito esse conceito de Bohr no ensino médio, nas escolas convencionais. Na faculdade já passa um pouquinho mais além. A gente já vai para o modelo de Summerfield e Schrade. Schrödinger, isso. Isso. A gente não sabe falar o nome dele Também corretamente. Eu não. já aceitei que Isso. pronunciar o nome É mais dele fácil certo. escrever, né? Eu não Exato. saberia escrever, mas pronunciar não. E aí, nesse caminho, esse que seria de certa forma o mais atual, ele acaba sendo esquecido e ele se torna muito complexo para ensinar Dentro do ensino no médio. ensino médio fundamental que a gente trabalha, começa a dar essas noções de átomo. Então, Eu só mal fui conto. conhecer sobre Schrödinger, sobre, assim, as divisões, assim, os modelos mais atuais, assim, os mais, digamos assim, dentro da mecânica quântica, já na graduação. Porque no meu período do ensino médio, a gente faz um salto, a gente fala sobre a questão da Grécia, onde vai surgir a ideia, a concepção daquilo, e já dá um salto grande para o Purinho de Passas, por conta do marco histórico dele, porque foi algo realmente, Uhum, meu Deus, algo muito diferente. surgiu o elétron, apareceu o elétron. Exato. Exatamente. E aí dele já pula para Bohr. Então, Rutherford e o Dalton, eles são esquecidos nesse meio do caminho. A gente fala, existiram 5 modelos de átomo e tudo mais, mas se pontuam os principais. Exato. Tem a lei da conservação de massa, que é Sim, criada com o modelo de Dalton. sim. A gente conhece as leis, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. As proporções definidas também com Dalton, mas pensar o átomo como uma esfera maciça já Não não se considero. pensa mais. Exatamente. E parece que foi um conhecimento desperdiçado, quando na verdade não foi, né? Ele Foi foi uma muito construção, foi a base útil. para que Thomson pudesse pegar o modelo e falar assim, ok, não é uma esfera massiva, isso aqui é algo além disso. Existem mais coisas que não é somente isso aqui. Pode ter mais coisa, e lá vai ele Exato. investigar. Então, assim, é uma construção, querendo ou não querendo. E se a gente for pensar bem, esse mesmo modelo, ele é muito útil para explicar questões de fugiu a palavra, de balanceamento de Sim, quantidades nos dias de hoje. Se a gente for pensar numa fábrica que precisa colocar quantidades específicas de certos compostos para produzir uma terceira coisa, um produto final, o modelo de Dalton é o mais fácil para explicar isso. Quando a gente fala de quantidade de massa, preciso de X desse e 2X do de lá. O que é 2X do de lá?
vá na equação química que representa esse processo. E E aí, aí? quando a gente vai pensar na massa, é mais fácil pensar no átomo como uma esfera. Sim. É mais Porque tranquilo. se você pega o modelo de Schrödinger, onde são milhares de coisinhas, aí você vai olhar pro cálculo e falar, então, Deixa pra lá. deixa pra lá. Melhor não fazer um terceiro, melhor deixar do jeito que tá. Exato. Mas não somente isso, mas a questão que a gente passa muito por cima no ensino médio sobre esses pequenos detalhes. Porque a gente fala sobre a lei de conservação das massas, ok, só que passa de uma forma rápida, digamos assim. Porque a gente se tem pouco tempo para se ensinar muita coisa. Exatamente. Não, da Grécia para Dalton são 2.200 anos. Da Grécia para hoje em dia, 2225. Foi um pouquinho só de diferença, né? exato, mas aí a gente tem 425. Que era 400 antes de Cristo. A gente está em 2200, 2025, depois 2425. Exato. quando a gente olha essa questão desses saltos temporais, da Grécia para Dalton foi um tempo muito grande, mas de Dalton para Bohr não. Exato. As coisas começaram a acontecer com muito mais agilidade. Exato. É de 1890 e alguma coisa até 1920, mais ou menos. Sim, e aí vai de um salto pro outro, pro outro, quando a gente vê 2025. Menos de 200 anos. Exatamente. Para uma coisa que levou 2.200 é muito Pois pouco. É, muito pouco, exatamente. Mas não, eu acho que não colocando somente dentro desse tempo, mas acho também na questão de questionamento e de evolução. Porque querendo ou não querendo, quando eu olho para essas questões até mesmo do átomo, o átomo é algo que a gente acha que é muito simples. É o que a gente acha que a gente pega assim, é só um átomo. Não precisa de muita atenção para se estudar. Mas quando você vai estudar o átomo realmente, você olha, isso não é só o que realmente parece, é muito além do que somente uma carga neutra, uma carga positiva e uma carga negativa. Tem muito mais coisas. Tem muito mais E coisa. se a gente for pensar nisso, são os equipamentos que a gente tem hoje em dia. A evolução da eletrônica, da ciência. Até mesmo da eletricidade. Da eletricidade em si, né? Se a gente for pensar na balança que era usada por Dalton, Pra até medir. as balanças analíticas que a gente tem hoje em dia, é um salto gigantesco de uma para outra. Com certeza. Então, o pensamento, de certa forma, de cada época tem a ver com os instrumentos que eles tinham naquela época. Para os filósofos só tinham pensamento. Então, o mas dele era pensado, né? se não fosse eles, a gente não teria o questionamento que a gente tem hoje. Exato. Que bom que pensaram, que bom que questionaram o porquê das coisas. Exatamente. Que assim nasceram boa parte das ciências que a gente tem. E além de nascerem as ciências, a gente tem conhecimento sobre elas e consegue desenvolvê-las. Exatamente. Como diz um professor meu, tudo parte de uma pergunta, de uma questão, de uma pergunta problemática, de um problema. Tudo surge de um problema. Você só vai conseguir desenvolver se você tiver um problema para solucionar. Exatamente. Então, qual é a sua pergunta para tal coisa? O que você quer responder? E a partir disso se desenvolve. Qual a questão, né? É isso. E aí é o pensamento que vai dizer, pá, tem alguma coisa errada ali. Ou, será que é isso mesmo? Como que é isso? Esse pensamento está certo? Será que está errado? Você olha, professor, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter vindo. Será sempre bem-vindo aqui. E a casa a casa sua. Eu que agradeço pelo convite, por te convidar mais vezes. Se eu conseguir no tempo, eu virei, senão a gente vai marcando até conseguir, porque realmente o trabalho tem me ocupado entre as aulas. Eu tenho também 2 projetos de extensão que eu estou metido lá, me envolvendo. Um tem a ver com mídias sociais, chamado Quimicon, Química de online. E tem um Instagram, siga, dá uma olhada lá. A gente Qual é o arroba do... @quimiconifba. E o outro é um que está chegando aqui super recente. A gente teve um pequeno encontro ainda. E eu sou uma exceção nesse, adoro ser essa exceção. Que é um projeto chamado Ciência Coisa de Menina. É um projeto... Eu já ouvi falar aqui no IFBA. Isso, ele está sendo desenvolvido em 5 estados diferentes. E aqui é coordenado pela professora Jaqueline, que me chamou para ajudar ela. A gente quer modificar... Olha, que a gente falou da história do átomo. E foram todos homens, né? Sim. Todos masculinos. Sim. A ideia desse projeto é que o futuro seja diferente. Por isso é um projeto voltado apenas para meninas. A gente vai acompanhar 50 meninas durante 3 anos, mostrando coisas da ciência. Para Interessante. tentar diminuir essa discrepância entre gêneros na ciência. A gente tem um episódio aqui, que foi um dos primeiros, que a gente fala exatamente sobre isso. Sobre mulheres na ciência, que conciliou de ser postado muito perto do Dia das Mulheres. E a gente acabou falando sobre uma das principais da mecânica quântica, que é a Marie Curie. A gente também falou sobre a Xin
Eu não vou conseguir falar o nome dela e eu acho que eu vou falar errado. Complicado de ser pronunciado. Põe na legenda. Eu vou colocar na legenda pra vocês. Esse aqui é o nome, porque eu não vou saber falar. Exato. E a gente fala muito a importância de a gente ter mulheres na ciência e ver essa representatividade. Então esse projeto ele reforça essa questão da gente ter pessoas que não somente o homem branco europeu, que é o estereótipo que a gente tem, a gente vê outras pessoas que são iguais a gente se reconhecer e ver que a ciência também é um lugar para outros públicos. E além disso, é um lugar que, assim, foi um Bohr que desenvolveu, foi um Rutherford que desenvolveu, mas daqui a um tempo pode ser alguém, pode ser um dia desenvolvendo alguma coisa voltada para a educação, pode ser outras meninas também, alguém que a gente conhece de perto. Então, é um projeto que eu tenho acompanhado e realmente faz uma diferença, porque a gente vai criar uma identificação. Então é isso, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer imenso poder discutir sobre isso, conversar um pouco mais, também aprender um pouco mais sobre. E, enfim, é isso. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.